Olha, eu vejo muita gente aí, até nas cobranças que fazem ao Corinthians 2024, muita gente argumentar o seguinte: não, esse time não pode estar na faixa que está, porque esse time é melhor que o do ano passado, que terminou em 13º no campeonato, né? O time de 2023. Sim. Não, mas esse time é melhor do que o do ano passado, esse time tem mais ferramenta para brigar, o problema é o trabalho do treinador, o problema é a bagunça da diretoria. Então, a produção pegou o time de 23 para comparar com o time de 24 do nosso 11 contra 11 de hoje. Muito bem, produça. Então, o 11 contra 11 vai comparar, falando em GC, não é o Corinthians, já vamos corrigir, o Corinthians 23, perfeito, contra o Corinthians de 24. E aí nós vamos ver se é para desesperar ou não. Né? Vamos ver no final desse 11 contra 11. No quadradinho ali direitinho. Se eu quiser. Você tem toque, o problema é seu. É, Mauro, você precisa um pouquinho mais pro... Isso, olha aí, que perfeito. Mais torta aqui, ninguém fez tanto... É briga, dona. Vamos começar com os goleiros aí. Cássio era o goleiro titular em 23 e agora Lembrando que era o Cássio de 23. O Matheus Donelli, né? O Cássio também era o titular em 24, mas já saiu. Não, e também tentar lembrar o momento, que não era dos melhores do Cássio, mas ainda assim, segura as pontas, é o Cássio. Aí é poupa tempo, gente. É o maior ídolo do Donelli, né? Ele tá indo mó bem, mas a base é bem pouco. Eu também acho que o Donelli tá fazendo o possível. Foi muito bom goleiro, muito bom goleiro. Ele não tem o que fazer e tal. E ele foi bem no jogo, ele foi bem em Curitiba, ele foi bem contra o Cuiabá, pegou pênalti contra o Cuiabá. E é o maior ídolo da vida do Donelli, né? É o próprio Cássio. O Donelli voltaria no Cássio. Então tá, Cássio, 1-0. Próximo, vocês vão contando aí o placar, hein, produça. Fagner contra... Ontem foi o Léo Maná, o titular da lateral direita. Normalmente é o Mateuzinho. Normalmente é o Mateuzinho que tá num ano tenebroso. E aí, Fagner ou Léo Maná? Fagner. Outro poupa-tempo. 2-0. Não é ruim, mas o Léo Maná, mas coitado, né? Aliás, foi ele o autor pouco intelectual do primeiro gol, né? Porque, se não me engano, é ele que empurra o Fabinho pra bater a cabeça na jogada ensaiada. Que loucura, né? 2-0 pro Corinthians 23. Gil contra Kaká. Gil que chegou no ano passado a ser muito cobrado pela torcida, teve cobrança em porta de hotel, gente mandando o Gil embora e tal. Acho que injusto. Será que a galera tá com saudade do Gil? Ele começou muito bem no Santos, depois deu uma variada aqui nesse ano, mas acho que ainda era melhor do que o Kaká. Embora eu acho que o Kaká, o recorte que a gente tem dele do Atlético Paranaense era de boas atuações. Que aí entra aquilo que a gente falava do time bagunçado contra time arrumado. Ele num time mais arrumado, como o Atlético Paranaense, ele fez bons jogos. A gente transmitia vários, inclusive, aqui nos jogos do Atlético Paranaense. Jogou bem. Agora, no Corinthians, tudo bagunçado e tudo. Eu acho que no ano passado, muita gente da imprensa e da torcida foi injusta com o Gil. Ele não era a tragédia que pintavam e ele era muito prejudicado pelo ambiente, né? De um time desorganizado, seja com o Luxemburgo, seja com o Mano. Eu vou de Gil aí. Kaká tem um negócio que pesa aí, que são esses 2 gols contra recente. Ele também tem 2 a favor. E estaria jogando a Eurocopa, né? O torneio dos gols contra. 8 gols contra. Então, é Gil? 3-0? Eu vou Gil. Olha que arrancada, hein? Olha aí, 3-0, hein? Veríssimo, que esse ano foi embora na véspera do início do Campeonato Paulista, na véspera da estreia, e o Gustavo Henrique, que ontem foi o capitão. Dupla, né? Ontem foi titular e capitão, o Gustavo Henrique. Foi uma excelente dupla no Santos. É verdade. E aí? 19, né? Qual dos dois? O Veríssimo, o Gustavo tá muito mal, cara. O Gustavo tá muito mal. Eu gosto muito do Gustavo Henrique, mas tá muito mal. O Veríssimo jogou mais. Veríssimo, Gil, unanimidade? É Veríssimo. 4-0, gente. A gente vai fazer o time disponível de ontem, né? Isso. Estão pegando a escalação de ontem como base. Assim, eu acho que a gente vai deixar o corintiano mais desesperado. Não era a intenção, não, eu acho. Vou para a lateral esquerda. Fábio... Puta. Poupa tempo. Mas vem cá, foi o pior momento até que levou a carreira que ele estava pensando em parar, foi o pior momento do Fábio Santos e ainda assim não tem menor comparação. Não tem a menor comparação com os maiores laterais da história do Corinthians, inclusive o Fábio Santos. A gente está pegando, gente, não é assim o que tecnicamente é cada jogador. Não é. A gente está voltando o que eles foram em 23 com o que está sendo a galera em 24. Então assim, o Hugo não tem uma virtude que você possa destacar em 24. O pior ano da carreira dele mesmo, dolorido, inclusive as dores de ter que sair, e no pior ano da carreira dele, ele foi o Fábio Santos em 2012, perto do que é o Hugo. Ainda assim, exatamente. Ainda assim, bem superior ao que é o Hugo em 24. Fecho, tô nessa. Gi também, né? 5-0. Não tem como. Caramba! Dessa linha defensiva só falta o Torres, né? Isso. O Félix Torres, o lateral também que chegou aí que lesionou, ele não jogou. Mas esse nem jogou ainda, né? Ele jogou lamentável 2 vezes. Machucou, né? Machucou.
Cara, muita minutos. gente batendo na tecla. Não, esse Não, time é nem melhor isso, que o do ano 40 passado. Olha, Eu não tinha 5 a pensado 0 na sobre esse defesa, hein? prisma. Como é, Mauro? Não tinha pensado sobre esse prisma, nem Pois sobre é, esse do decaedro também, não. Moscardo contra Ranieri. Ranieri, aí não tem como. Eu acho o Ranieri. Embora o Moscardo tenha jogado muito bem O também. Moscardo mas é acho que muito no mais geral- jogador que o Ranieri. Ele apareceu mas- muito bem ano passado. Não, Muito mas é bem. Ranieri. Muito bem, mas acho que o Ranieri é o que se salva no Corinthians nesse ano. Moscardo e pra mim vai ser muito mais jogador que o Ranieri. Muito mais. Mas o recorde do Ranieri é muito bom. Ranieri também foi o voto da Gi. 5-1. Primeiro pontinho do Corinthians 24, hein? Vamos lá. Maicon contra Breno Bidon. Breno Bidon. Breno Bidon. Bidon. Maicon ano passado muito Muito mal. irregular, muito inconstante. Vou de Breno Bidon também. Também, Gi? Bidon. sim. Bidon. 5-2. Gosto do Bidon também. É bola, hein? Igual o Michael, mas ele cai muito em produção. Aqui temos um bom duelo, hein? Renato Augusto e Garro, porque o problema, acho que o grande problema para o Renato Augusto em 23 foi a pouca presença, né, nos jogos, Ele né? estava pouco disponível. E às vezes jogar de centroavante, nas funções e tal. Neste momento, neste recorte, é o Garro. É. Pelo que o Mas o Renato Garro está quiser. entregando o que se imaginava? Não, poderia Nessa entregar bagunça, mais, tá. né? Poderia entregar Eu mais. votaria no Renato. Eu também acho votaria que o no Garro Renato. começou bem, Sim. acho que num cenário caótico e começou a aparecer ali, mas acho que ele não evoluiu. No máximo estagnou. Eu Mas eu votaria não acho no que foi mais Renato. do que o Produção- Renato, eu sou alucinado. A produção O Renato até levantou. sensacional, Eu Renato acho que Augusto, quando o mas Renato ideal. jogou, ele Aquele jogo de ida produziu contra o São bem. Paulo na Copa do Brasil em Jogou pra Neoquímica. caramba aquele jogo, fez os 2 gols. A produção até levantou o número de jogos do Renato Augusto no ano passado. Eu vou confessar que eu fiquei Mas até então, surpreso. Eu achei mas que é que fosse a menor. produção também, ela deu uma... Mas precisa ver a Ela deu minutagem uma dos dibrada jogos, né? nas coisas, né? Ela deu uma dibrada. Por quê? Porque no time atual ela não coloca uma escalação ideal, ela coloca quem jogou ontem. Aham. E o Renato muitas vezes não estava disponível. É. Então, Ele né? jogou 45 jogos ano passado dos 73 que o Corinthians fez. 45 de 73. 60%. Mais da metade. Precisa ver né? a minutagem desses jogos. né? Precisa ver quanto tempo médio ele ficou em campo, né? 73? É. Não, é um bom 10% número, dá mas 7, precisa ver a 7 vezes 6, minutagem. né? 42, ele jogou? 45. 45. Então ele jogou 60% dos jogos. 60%. Até mais do que eu imaginava, em termos Mas de novo percentuais. precisa ver a minutagem. Mas, então deu o Renato Augusto, deu Não, o Garro, eu né? voto no- Eu volto no Garro. Ó, E 35 como titular desses 45. E quantos minutos jogados? Isso aí. 2.783. Aí tem que fazer a conta. Aí fazer a média, o VSR é bom nisso, é rápido nas contas e vai fazer. Hoje eu vou ser bem rápido aqui, 2.783 dividido por 45. Dá 60, 1 hora de jogo. Mas, Jorge, só os 62 15 62 minutos do em média, né? Só os 62 17 do minutos segundo de tempo. média. Tá, Dá uma hora de jogo. 30 jogos inteiros. Vai. É. Mas deu Garro, com o voto do VSR no Renato Augusto. Eu, Renato Augusto, Eles dois votaram no eu Garro. votei no Garro Tá. pela disponibilidade. Eu mesmo. iria com o VSR no Renato Augusto também, mas eu só voto se empatar. Como são 3, não vai empatar nunca. Juliano e Coronado. Interessante. Cara, esse Colocamos é um no ponto... lugar do Mosquito, embora o Coronado não tenha sido titular ontem, tá? Esse É é um o ponto. drible da produção aí, Gi. Esse é um ponto que eu acho que é importante. Até aqui, o Coronado tem mostrado que raramente ele consegue jogar mais do que 30 minutos. E se você vê as disputas físicas do jogo, o Coronado perde quase todas. Disputas físicas. Então, assim, acho que o Coronado, não sei o que vai ser daqui para frente, mas até aqui o Coronado tem tido muita dificuldade para jogar no futebol brasileiro, mas muita dificuldade. E lógico que ele tem uma reserva técnica que a gente Ele conhece. fez um golaço, né? Fez um golaço 2 jogos atrás, sei lá, quanto... Não me lembro quanto que foi. Finalzinho do jogo. Mas São ele Paulo. tem mostrado... Quanto São Paulo, né? Ele tem mostrado Não é isso. Eu creio que ele está driblando e muita chuta. dificuldade Não, contra São para ser intenso aqui no futebol brasileiro. Eu acho que se o Juliano tivesse no Corinthians, ele estaria fazendo mais que o Coronado. Eu vou de Juliano. Juliano, voto do VSR. E aí, Mauro? O VSR ano passado foi uma frase muito boa que se o The Best da FIFA fosse para os jogos de 15 minutos, o Benítez do América Mineiro estaria entre o top 10. Né? 25 minutos ele O arrebentou. 20, talvez o Coronado estivesse entre os top 20, assim. É que o Juliano teve uma temporada bem fraca no passado, né? Ele entrou bem, começou bem como quase todo o Santos esse ano.
eu fico com uma ideia ruim do Juliano, mas ele jogou um pouco mais. Ele é o Juliano, mas assim, os dois são jogadores de muito bom nível, em condições melhores físicas que eles não tiveram. O Juliano ano passado, mas não estão me empolgando. Mas a condição técnica de ambos, e até pela milhagem, quilometragem histórica que eles têm, poderia o Juliano, claro, ano passado ter rendido mais, e o Coronado bem mais do Corinthians. Mas eu vou pelo conjunto da obra, vai. Juliano foi um dos que mais jogaram, né? Ano passado ele jogou dos 73 jogos do Corinthians, ele jogou 59. É bastante, mas não, consideravelmente jogou, mais que o Renato Augusto. Mas não jogou como o Juliano, né? Tá, desequilibrando, né? Dele, Produção tinha me falado, jogador, versátil e tal, mas não foi bem. Produção tinha me falado números aí de presença do Coronado na temporada, ou Produça, em 24, o levantamento que vocês fizeram aí. Ele jogou 16 jogos até agora com a camisa do Corinthians, 45 minutos em média. Nesses 16 jogos em que esteve presente. A base é pouca, né? É, muito pouco. Juliano ou Coronado, Gi? Juliano, porque a base do Coronado é pouca. 6-2 então pro Corinthians 23. Avançando. Ó, vai dando like aí, daqui a pouco tem seleção brasileira, hein? E daqui a pouco tem o Cristiano Ronaldo na Euro. O choro do Robozão. Romero contra o Wesley. Aliás, ontem, precisamos registrar aqui, a gente acabou não falando muito do que foi o Wesley no derby ontem. Diante do contexto difícil para o Corinthians no Allianz, a bela partida fez o Wesley ontem. Belíssima partida, até pedir para sair no meio do segundo tempo, quando talvez o Corinthians pudesse explorar um pouco a expulsão do Veiga. Do Veiga. Mas ele pediu para sair, ficou aquela dúvida se o Antônio Oliveira tinha... Oficialmente ele pediu para sair. Se o Antônio Oliveira tinha viajado ou não, mas depois na entrevista coletiva, e antes até da coletiva, a assessoria de imprensa do Corinthians informou a quem estava no Allianz Parque que ele tinha pedido para sair, porque acho que algum incômodo, alguma coisa. A torcida estava enlouquecida, né? Estava com gelo nas duas pernas, o que é o sentimento padrão. A torcida enlouqueceu na hora, achando que foi uma decisão errada do Antônio Oliveira, né? Que realmente, se fosse escolha do treinador, ele não fazia sentido. Mas, cara, a gente tem que lembrar, o Corinthians, ano passado, ele escapou do rebaixamento com certa tranquilidade por causa do Romero, cara. O Romero do Mano. Por causa dos gols do Corinthians. Por causa dos gols do Romero, cara. Então, assim, e o Wesley hoje até aqui, a maior referência técnica do time. Eu acho um voto difícil. Mas eu acho que, para dar uma coisinha diferente, até aqui o Corinthians funciona quando o Wesley aparece mais, eu votaria no Wesley, mas eu acho difícil. Porque o Romero do ano passado salvou o Corinthians em pelo menos 4 ou 5 jogos da reta final do Brasileiro. Mas eu voto no Wesley. O meu voto é mais fácil porque o Wesley jogou sempre bem. E o Romero teve um início horroroso e cresceu com o Mano. Campeonato e aí Paulista, foi fundamental. O Campeonato Paulista do Romero foi com o Mano ele foi fundamental. Tudo isso que o VSM falou. O Mano chegou, mas o começo foi horroroso do Romero. Desandou. Então, pela regularidade e pela qualidade melhor também, mais inventivo, eu vou de Wesley. O Mano chegou, ele desandou a fazer gol. O Romero fez 8 depois da chegada do Mano. Demais no final, mas no começo estava muito mal. São 6 meses contra uma temporada inteira, né? É difícil. Isso também prejudica um pouco, mas pra mim é o Wesley. Acho Então, mais diferenciado, inclusive. Ganhou o Wesley, 6-3. Próximo! É boa. Essa é mais fácil. É a mais fácil. Tá 6-4, perdão. Mais fácil de todos. É o Roberto de agora, né? Mesmo com a tropeção de ontem. De agora. E com aquela, deveria dizer, aquela matada no peito no primeiro clássico, o primeiro majestoso que o Corinthians pede na Neoquímica Arena. Tem um lance do Roberto que a bola vem no meio campo, que é pior, ele de exato, porque ontem o tropeção, a câmera podia não estar pegando, mas pegou. E aqui, não sei se vocês lembram, cara, ele foi matar uma bola no peito, matou assim, caiu de boca no chão. Ele tem lance de uma bizarrice que não é normal, porque ele é bom jogador e está mostrando os gols. Aí eu não precisa nem... Esse é um dos maiores poupa-tempos da história do 11 contra 11. É o Roberto 24. Ele já tem 14 gols esse ano, no ano passado inteiro ele fez 15. Era já um tá gol pra igualar. quase por mês. E lances bizarríssimos, né? Junto. O Yuri Alberto, ano passado, ele... Até gols bizarros ele fez, cara. Ele de fato, ele comprometia algumas atuações do Corinthians O em clipe de piores momentos do Yuri Alberto é uma das coisas mais constrangedoras para um cara que é de bom nível mesmo. Né? Aquele gol contra o Atlético Mineiro, que ele está absolutamente sozinho na área, e ele afasta como nem se fosse um zagueiro. Se fosse um filme do James Bond, você tem que dar um bico numa bomba atômica, ele não conseguiria jogar a bola tão longe que nem ele... Nossa. Então ganhou o Yuri Alberto de 24. Olha, foi apertado e deu o time de 23, hein? 6-5. O Corinthians de 23, no nosso 11 contra 11, na nossa avaliação, ganha do time que entrou em campo ontem no derby.
complicado. Tem que reforçar, presidente.